Como você vê o papel das redes sociais na educação, no apoio às pessoas com transtornos mentais? E quais são as principais dúvidas ou perguntas que você recebe dos seus seguidores sobre viver com transtorno de personalidade borderline? Nossa, peraí, deixa eu me organizar. Eu acho que você notou que esse pessoal da comunidade faz umas perguntas Não, que eles aproveitam. Eles estão aproveitando aqui a oportunidade. Só que eu me perdi no que eu respondo primeiro. Vamos lá. É tudo fofo. Como você vê o papel das redes sociais num processo de psicoeducação ou de educação dos transtornos mentais como um todo? Vamos aí. Bom, super necessário, super... Assim, eu sei sobre o borderline graças à doutora Ana Beatriz, foi o primeiro vídeo que eu vi. Eu li Mentes que Amam Demais. Eu sou de ler pouco, mas eu li. Pra mim foi sensacional. É importante ter alguém falando. Eu tô fazendo um papel ali que ninguém tá mais fazendo, mas eu entendo os outros borders. Não é qualquer um que pode ligar a câmera, se comprometer a falar. Tem estigmatização. Como eu disse antes aqui no podcast, eu cheguei num ponto que eu não tinha mais nada a perder. Por isso que eu fiz página. Então, buscar, sei lá, seguir a minha página, Universo Borderline, entender o que eu tô falando, entender o que uma border sente dentro de si, porque lá eu coloco tudo muito claro. Estudar também. Estudar. Para que você possa, o que você fala... Estude os médicos e procure conhecimento nas pessoas que têm o diagnóstico. Que aí você faz o racional com o emocional. Entendeu? Não leva só em consideração o que eu tô falando. Não, eu acho que é o equilíbrio entre a razão e a emoção. Sim, né? Daí você faz um balanço e se encontra aí. E a outra é quais são as principais dúvidas e perguntas que você recebe muito sobre na os sua seguidores, página. como... Eu não vou negar. O que eu mais recebo são perguntas e dúvidas de relacionamentos e de narcisistas. Tudo ali, a grande maioria... Como assim? Do narcisismo? Dá um exemplo. Relacionamentos, eles me perguntam muito. Olha, estou com meu ex, como manter estável, como não supervalorizar e desrealizar. Eles me perguntam coisas que eu falo, gente, vocês têm que ir na terapia. Eles acham que eu vou dar respostas assim, olha, você faz tal coisa. Não tem. Aquela coisa, tem que saber a história você tem que daquela pessoa. Tudo aquilo, aquela mini pergunta tem que ser desconstruída em uma ou mais terapias pra você encontrar a resposta. Não, e cada um tem uma história. Por que eu repito o mesmo padrão? Porque cada um tem uma história. Porque, faz a pergunta como se eu soubesse falar assim, E você não tá dentro daquela história, né? Aquela história tem muitos temperos ali pra serem... Não é na maldade, é na necessidade de saber. De ser acolhido, sabia? E do narcisista, né? Borderline é vítima nata de narcisista. Já fui também, já tive relacionamento. Eu sei o quanto... Cara, familiar e amoroso. Vem os dois me perguntar, eu já convivi com os dois. E vou falar pra vocês, é a coisa... que mais devasta o HD do borderline é conviver com um narcisista. Que confunde mais. Por mais que a gente goste do morde-a-sopra, da adrenalina, né? Porque assim, às vezes a gente só vem e reclama, os narcisistas. Mas e a parte que a gente gosta ali do morde-a-sopra, né? Da adrenalinazinha de perder e de reconquistar. Só que, depois que se você acompanha um canal da Simone Veloso... nossa, você desmonta, você fala assim, que mundo que eu estava vivendo. Simone é ótima. Ela é ótima. Sério, eu vejo os vídeos dela, assim, parece que não falta conteúdo pra ela, assim como pra mim não falta de border, pra ela não falta de narcisista. Impressionante. E o livro dela é muito bom. Eu preciso ler, porque o conteúdo dela, ela vai falando, só que assim... E acho que vale muito pra você, que tem ajudado muitas pessoas. Sim, eu sempre indico ela, quando tem conteúdo de narcisista eu coloco, Narciso, seu espelho quebrou. Seu espelho quebrou. Ela é uma E querida. o conteúdo dela é de fazer o border chorar. Porque assim, é uma desconstrução, é uma realidade. E digo mais, se o border tá namorando um narcisista, é que no caso não estão mais. Sim. Tá? Mas pode vir qualquer pessoa, assim, terapeuta, pode vir Jesus na Terra e falar assim, olha, é narcisista, tá te usando. Não, esse é diferente. Esse aqui me ama. Presta atenção, esse cara me ama muito. Quem é você pra falar? Ele me ama. Só que amor
Tá maluco? Daí quando você passa no descarte, quando o narcisista pega outra namorada e manda no descarte também, você fala, meu Deus, que perfeição, que coisa articulada, que perfeito, que frieza. A ficha tem que cair daí. Não, no primeiro descarte do primeiro narcisista. É por aí que para, você né? não convence o outro. Não. Você pode informar, a pessoa fica chateadíssima, isso acontecia muito com os pacientes. Olha, observa isso. Você tá querendo dizer... Não. Tô pedindo não deixa, você. né? Mas não deixa de não. dizer. Aí eu falei assim, tô botando aqui coisas que você não precisa, deixa aí na memória. Se um dia... Pode ser que isso tudo que eu esteja falando seja uma grande mentira. E se você passar o tempo, isso aqui nada se revelar... Eu vou te pedir perdão. Eu vou falar, me perdoe, eu fiz um mau juízo de fulano ou de fulana. Mais da sua conduta para transmitir as mensagens. Então, porque eu quero passar coisas dessa maneira. Eu não tenho problema de errar. Eu sou muito brusca, eu falava assim, eu não tenho medo de errar, porque a minha intenção é amorosa. Eu falava isso. Então, observa isso. Mas você tá achando... Não, só quero que você fique atenta. Mas tudo bem, eu não tô falando pra você desmanchar, não tô falando nada. Eu só quero... Se isso um dia fizer sentido, ok. Eu fiz a minha parte de tentar te proteger. Ok. Mas vai chegar o dia do sentido, você sabe que chega. Chega, sempre chega, né? Assim, é uma coisa que vai acontecer. Mas se isso tudo se mostrar assim, não teve nada a ver, foi uma varada na água. Eu ainda digo assim. Viajou total. Eu vou pedir perdão a essa pessoa. Olha, Bia, eu voltei aqui, casei, ele continua sendo trazer ótimo. Aqui. E já aconteceu isso. Casou. Você tá errada? Casou, né? E eu errei, tá? Pelo menos durante 5 anos. Se ia revelar depois... Não sabe. Não sei. Mas eu também nunca tinha visto o cara. E era namoro à distância. Aí fica complicado. Fica complicadão. Muito. Mas eu só sei que veio, foi no consultório, eu falei, me perdoe. Eu imaginava você, uma pessoa assim. E foi engraçado que ele ri, ele falou, jura? Eu falei... Mas às vezes também a gente passa... que ela me passou. Você não que talvez conhece. a distorção cognitiva dela. Exato. Entendeu? Então foi o que eu falei, numa boa.